Olá, você está no canal Mostarda. Você já deve ter ouvido falar sobre a religião verdadeira, não é verdade? Todas as crenças que existem no mundo se julgam as religiões verdadeiras. Todas as instituições religiosas, todas elas tentam nos provar de alguma forma que são ou seguem algo que é verdadeiro, que realmente remete àquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas será que a Bíblia fala sobre a religião verdadeira? Será que a Bíblia nos dá um caminho, uma direção daquilo que nós devemos realmente seguir, daquilo que realmente é a vontade de Deus? Ora, tem uma história na Bíblia que vai nos ilustrar mais ou menos o que nós precisamos entender sobre a religião verdadeira. Certa vez, Jesus Cristo estava andando com os seus discípulos e um rapaz jovem, muito rico, judeu, se achegou até ele. Naquela época, os judeus seguiam as tradições que Deus havia dado a Moisés lá no deserto. Toda a lei que Deus havia instituído para Moisés, os judeus obedeciam naquela época. E não somente as leis de Moisés, a lei de Deus, mas os judeus tinham as suas próprias leis. E eles eram muito rigorosos com isso. E aquele jovem não era diferente dos demais judeus. Ele praticava todas aquelas leis que haviam sido estabelecidas. E aquele jovem então se chegou até Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus então disse para ele: Olha, você deve guardar os mandamentos, você não deve matar, você não deve roubar, você não deve mentir, não deve cobiçar, honrar pai e mãe. E aquele jovem replicou a Jesus dizendo: Ora, mestre, eu faço todas essas coisas. E aí Jesus disse para ele então vá, venda tudo o que você tem, doe aos pobres e me siga, e segue-me. Aquele jovem então ficou indignado com a resposta de Jesus. Não quis vender as coisas que ele tinha, simplesmente se retirou daquele lugar. E o que isso nos ensina? Qual a lição que isso traz para nós? Que a religião verdadeira não é aquela que nós acreditamos, não é a instituição religiosa a qual nós seguimos, mas sim a religião a qual nós praticamos. Isso mesmo, a religião verdadeira é aquela que você pratica, é aquela que você realmente vive, porque não adianta você seguir preceitos, tradições humanas e você não viver elas. Mas será que a Bíblia então nos dá uma luz de qual é então a instituição verdadeira? Enfim, quem realmente prega a verdade? Qual é a religião verdadeira? A Bíblia não deixa a placa de igreja. A Bíblia não mostra para nós qual é a instituição que realmente segue a verdade. Mas a Bíblia nos deixa claro de que, primeiro, a igreja não é a instituição, a igreja são as pessoas. Nós que frequentamos a igreja somos a igreja. Então, se Jesus não deixou placa de igreja, se Deus não deixou placa de igreja, então o que ele nos ensinou, nos mostrou para seguir uma religião verdadeira? Para saber qual realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. E tem uma passagem que está em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, que vem nos mostrando aquilo que nós precisamos saber de qual é a vontade de Deus e quais são as pessoas que realmente pertencem à religião verdadeira. Aqui está dizendo assim: então o dragão aqui representa Satanás, irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos seus demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo podem se considerar partes da religião verdadeira. É isso mesmo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem está dizendo. Se você quer realmente saber qual que é a religião verdadeira, se você quer realmente fazer parte da religião verdadeira, não basta simplesmente você guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo, você tem que viver isso na sua vida. A religião não pode ser aquilo que você crê, mas o estilo de vida a qual você segue. Pense nisso mais uma vez, porque a decisão vai ser sua.